Meus amigos, boa noite a todos. Em nome de Deus, eu abro a nossa reunião apresentando os palestrantes. Dr. José Roberto Barroso Arantes, pediatra, geriatra especializado em mente. O professor Denilson, professor de Educação Física, que também vai participar conosco. E eu, Jorge Pantaleão, cirurgião dentista, hoje como cuidador da minha Maria. Eu peço a todos para a gente fazer uma pequena homenagem póstuma ao presidente do GACEMES, falecido recentemente, Pascoal Pocidente. Um minuto de silêncio simbólico, para que a gente ganhe tempo. Mas está em nossas orações que ele esteja abençoado por Deus. Pronto. Nossos colaboradores, que eu quero também apresentar, o Natan, do Lions Club Engenho Velho, que está coordenando o Zoom, o Guilherme, do Teatro Gaceme, e o Bruno também, pelo Teatro Gaceme, me assessorando aqui para que tudo corra bem. Nessa jornada, nós vamos passar a palavra imediatamente ao doutor José Roberto, que eu peço a todos que fiquem atentos. A palavra, doutor José Roberto. Boa noite, doutor Jorge Pantaleão. Boa noite, professor Denilson. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu acho que a gente tem que fazer também uma menção, uma homenagem ao doutor Jorge Pantaleão, porque nós, até antes da pandemia, nós realizávamos a nossa presença, nossa participação com presencial no Teatro Gacemes. E aí, no intuito de dar continuidade, mesmo nos seus um pouquinho mais de 60 anos, ele ainda tem essa vontade, essa determinação, e nós realizamos uma atividade nesse modelo atual, que é a parte da internet, a parte da online, né? Então, nós colocamos como tema como cuidar dentro de uma pandemia, uma situação onde os distúrbios cognitivos e os distúrbios comportamentais se exacerbam. Então, a primeira coisa para a gente entender, nós vamos falar um pouco mais sobre a demência de Alzheimer, mas quando a gente fala, as pessoas perguntam, é demência ou é Alzheimer? Então, a primeira coisa que nós médicos fazemos é identificar se o paciente está desenvolvendo um quadro demencial, ou seja, a sua mente está comprometida nas funções cognitivas de memória, de orientação no tempo, orientação no espaço, a capacidade de linguagem, a capacidade de fazer cálculo, a capacidade de atenção, a capacidade de planejamento. E tudo isso a gente vê no que a família e o paciente traz é a memória. Mas aí quando a gente pergunta, isso está trazendo algum impacto na sua capacidade funcional, nas suas atividades de dia a dia? Se está, então realmente nós estamos mediante uma demência, onde o cérebro não está mais conseguindo manter essa pessoa realizando e fazendo as suas atividades. Agora, por que acontece isso? Aí, da demência, nós vamos para a causa, para a etiologia. E tem várias. Pode ser que teve um AVC, pode ser um trauma crânioencefálico, pode ser uma alteração na tireoide, pode ser falta de vitamina B12, pode ser por causa de sífilis, pode ser por causa de AIDS, pode ser por causa de um tumor, pode ser por causa de uma hidrocefalia. Então, nós pedimos alguns exames
de sangue e exames de imagem, tomografia, ressonância ou algum exame mais atualizado, para identificar se existe nessa demência uma causa secundária. Então, às vezes, uma falta de vitamina B12 repõe e aí volta o paciente, volta o familiar e pronto, não está mais comprometendo aquela falha nas atividades de vida diária. Então, essa demência foi reversível, porque tinha uma causa. Mas, na maioria das vezes, essa causa é degenerativa. Ela vem de uma evolução que pode acontecer a partir dos 60, 70, 80, 90 anos ou mais. E quanto mais idade, maior a prevalência. Então, dessas demências degenerativas, a que mais prevalece é a demência de Alzheimer. E aí ela tem essas características, que pega a memória mais imediata, a memória recente, a memória de trabalho. Então, papai, mamãe, vovô, tio, a esposa estão muito repetitivos, não lembram de fazer alguns afazeres, não lembram de colocou determinados objetos. Então, começa a ter uma interferência na vida dele e também, às vezes, na vida funcional. Ele, às vezes, foi no banco e fez uma retirada que faltou um planejamento, ele tirou um dinheiro a mais, para que tirar esse dinheiro a mais? Ou então, ele, por várias vezes, está bloqueando a sua conta na caixa eletrônico, porque ele não lembra da senha e faz a confusão da senha. Então, essas alterações, ela começa mais prevalente na demência de Alzheimer. Sendo que, a gente faz uma pergunta também, se comparar a 5 a 10 anos atrás, se ele tinha essas deficiências. Não. Então, a gente passa o pressuposto que essas alterações estão ocorrendo de alguns anos para cá. Porque a demência de Alzheimer também, ela não aparece tão rápido, de um mês para cá. Se é de um mês para cá, alguma coisa está acontecendo de errado no seu organismo. Então, mediante então, primeiro uma demência. E qual é a etiologia da demência? E aí, dentro dessas demências degenerativas, a demência de Alzheimer. E aí, a demência ela começa alterando as funções cognitivas. Então, o que eu falei, a memória, a orientação do tempo no espaço, a capacidade de fazer cálculo, a atenção, a linguagem, vai faltando palavras na hora da sua narrativa de contar uma história, faz alguma confusão com os recados e depois, evoluindo o quadro, começa as chamadas alterações comportamentais. Então, ele começa a ter dificuldade de reconhecer o espaço físico, e aí ele quer ir para a casa dele, ele está na casa dele, ele às vezes não consegue dormir, fica às vezes com ideias de perseguição ou persecutiva, de que alguém vai matar, de alguém está roubando, porque ele perde as coisas e acha que alguém que está levando as coisas dele. Então, todas essas alterações comportamentais, quando aparecem, aí entra o papel do cuidador, aí entra o desgaste do cuidador. Então, nós, junto com o Jorge e o professor Denilson, nós organizamos de falar sobre como cuidar desses pacientes mediante a pandemia. Eu faço uma linha para um lado e para o outro. De um lado, por conta das pessoas necessitarem ficar mais dentro de casa, então há uma participação maior do filho, da filha, ou do esposo, ou da esposa. Com isso, o paciente passa a ter mais atenção, ele passa a ser mais visto, mais cuidado. E alguns deles melhoram demais o seu comportamento. Por outro lado, existe essa presença, e às vezes não havendo uma estrutura, um entendimento da família que está muito presente ali, começa a perceber essas dificuldades cognitivas e aí começa a ficar mais um clima de irritabilidade, de estresse, e aí leva realmente às alterações comportamentais maiores. E aí a necessidade ou o desejo da família de que nós, médicos,
façamos a prescrição de algum medicamento para acalmar, para sedar. E, às vezes, não é. Então, às vezes, a televisão trazendo as notícias desagradáveis. Às vezes é porque tem as crianças que estão ficando dentro de casa e, realmente, por não estar socializando, o espaço muito pequeno, criança fica mais agitada, brinca, mexe bastante com as coisas, e isso acaba também fazendo as alterações de comportamento. Então, é muito importante, e aí dentro de quem está sobre a questão do cuidado, é fazer um planejamento dentro da semana, da casa, da rotina, para que não mude muito, porque como a demência ela tem a dificuldade de coisas novas, fazendo essas mudanças e não tendo uma rotina, isso favorece muito as alterações de comportamento que o paciente vem apresentar. Então, tem que criar alguma rotina de atividade física do corpo, dentro do espaço que tem uma caminhada ou alguma ginástica de alongamento. Aí a gente tem o professor Denilson que vai estar abordando um pouco, vai ajudar nesse sentido, mas também algumas ocupações que ele possa estar fazendo em casa, dentro daquilo que ele ainda consegue executar, porque a demência ela é evolutiva, mas antes de estar naquela evolução, naquele estágio avançado, ele ainda consegue executar várias tarefas. Então, se é uma mulher que está mais dentro da parte doméstica da casa, então ela consegue ainda fazer alguns serviços dentro da cozinha, ou de costura, ou de organizar a casa. Então, é importante estar interagindo. E aí eu falo, existe uma doença, uma demência, mas existe a pessoa. E essa pessoa ainda tem um potencial e algumas coisas que consegue desenvolver. Lembro que no seu paciente, nós estávamos para comemorar ali no grupo um aniversário, aí botou o bolo, e aí nós negligenciamos, porque como ele tem a demência, ele não vai participar. Quando começou a cantar o parabéns, ele levantou e começou a bater palma e cantou o parabéns. Parabéns a gente começa a cantar, a ouvir desde o primeiro ano de vida. Então, isso está gravado em uma outra parte do cérebro que ela pode ser resgatada. Por isso que tem até um filme que fala o poder da música e como que a música ajuda a ainda resgatar uma parte do cérebro que ela se apaga e ela se degenera numa fase bem mais avançada. Entendeu? A gente tem costume, às vezes, de colocar uma música mais calma, a gente vê que tem música de instrumentos para acalmar, energizar o nosso ambiente. Isso pode ser utilizado. E é lógico que aí a gente vai ver quais são as músicas, os cantores que aquela pessoa gostava e a gente estimular aquilo. O Jorge mesmo mostrou em várias fases ele cantando música e a interação com a Maria. E a gente tem realmente eu acompanho desde o início do diagnóstico, até quando ela conseguia cantar a música completa e, às vezes, até só em alguns refrões que ela participava dentro da música. Então, esse planejamento ele é muito importante. E, para isso, nós fazemos, até antes da pandemia, uma reunião lá no Teatro Gacemes para divulgar sobre a doença, lá no grupo Gaga, que é de cuidadores e familiares. Lá a gente orienta e instrui as famílias e os cuidadores de como é a doença, como cuidar, o que é essa doença, como que evolui, o que é alteração cognitiva, o que é alteração comportamental, quais os medicamentos que existem, que são liberados para nós médicos prescrevemos, porque às vezes vem alguém com um relato que ouviu na internet, ou uma mensagem no WhatsApp, de um tratamento milagroso. Então, ali eu também tiro essas dúvidas, esclareço o que é realmente fato, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que não é plausível e nem acessível para nós para estar executando isso. Então, a gente passa do pressuposto do entendimento sobre a doença, e esse entendimento pela família e pelo cuidador.
porque ele entendendo o que é a doença, como essa doença manifesta. Eu dou o exemplo, um paralelo. Nós, pais, temos as crianças, e à medida que sai de bebê para uma criança que vai andando, uma criança que já vai tendo a sua autonomia, a sua independência, dentro da casa nós vamos mexendo. O berço, ele vai da parte de cima à parte de baixo, para não haver acidente. A gente evita deixar, quando está engatinhando ou começando a andar, coisas que possam quebrar, coisas que possam cortar para não machucar. Então, os pais têm o entendimento dessa evolução e mexe dentro da casa. E também dentro da demência, principalmente da doença de Alzheimer, entender que algumas coisas você tem que mexer no ambiente domiciliar para que a família não tenha, às vezes, um desastre ou alguma situação que possa comprometer. Ou, então, até perder determinados objetos, ainda mais se for dinheiro, e o dinheiro é muito necessário, porque a cada fase que vai, há uma necessidade maior de atenção, ou de medicamento, ou de alguns equipamentos, e até a contratação de cuidadores para poder estar ajudando os familiares nesse momento que vai ficando cada vez mais difícil. Então, dentro desse contexto da doença e a pandemia, a gente tem que tomar os cuidados. De uma forma, vai facilitar, porque a presença estando ali e entendendo a doença, você pode estar estimulando e fazendo ações protetoras para evitar algum acidente, alguma complicação maior. Mas, se não houver isso, aí vai do outro lado. Vai ter bastante alterações comportamentais, síndrome de burnout, né, que é um estresse muito grande para as famílias, para os cuidadores, e aí realmente começa a ficar difícil. Então, eu dei essa introdução agora, Jorge, aí a gente deixa o Denilson contribuir uma parte, tá bom? Eu acho que é melhor tentar no final, senão vai faltar tempo. Tá bom, então. Tá bom? Então, Volta a palavra para mim. Tá bom. Meus amigos, a gente vai dosando o tempo. Se sobrar tempo, a gente abre para pergunta, porque o máximo de tempo que nós temos é 1 hora. E está programado mais ou menos 50 minutos para os 3 falarem. Você ainda volta, Zé Roberto, com 10 minutos ainda, tá bom? Eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo que essa palestra é para marcar também o Dia Internacional e Nacional de Alzheimer, que é o dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore também. E nós sempre fazemos uma marcação dessa data pela APRAS-VR, que é a associação que nós criamos aqui para ajudar o pessoal. Então, com a palavra, o professor Denilson, que faz uma estimulação com a profissão dele, que é educação física. Opa, boa noite. Meu áudio está legal aí? Viu, amigo? Ok. 15. 10. Eu não vou falar mais não, senão cai para 5. Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos aí. Primeiro, boa noite, seu Dr. Jorge Pantaleão. Boa noite, José Roberto. Eu vou pegar aqui, com todo carinho, uma boa noite para a Dona Eni. E eu dando essa boa noite para a Dona Eni, eu estou dando boa noite para todos os participantes aqui conosco, tá bom? Então, eu peguei em cima da atividade de estimulação cognitiva e motora, que, na verdade, estimular a memória para o idoso, né, eu trouxe alguns toques, alguns conceitos interessantes que a gente já faz no dia a dia, porém, se tivermos a noção deles concreta, vai ser muito melhor o trabalho desenvolvido com as pessoas que precisam e requerem uma melhora na sua memória, né? Eu vou falar sobre as AVDs e AIVDs. Até aí difícil. AVDs são as atividades de vidas diárias. Elas são de suma importância para que nós possamos controlar, né, o início dessa demência e até manter. Como eu aprendi, né, com esses estudos,
nada mais é do que um caminhão descendo a serra, a demência, né? Essa perda de memória. E cabe a nós segurarmos esse caminhão para que ele não desça mais, nós temos que estabilizá-lo. E se tivermos um bom olhar, um ótimo olhar para as AVDs e as AIVDs, que eu vou explicar, a gente consegue ter bons resultados. As AVDs são as atividades de vidas diárias, correto? E elas são tarefas básicas nossas de autocuidado, parecidas com habilidades que aprendemos na infância. Então, a gente aprende essas habilidades na infância. E ela é um marcador, ok? E eu vou explicar daqui a pouco porque ela é um marcador. Quais são elas? Se alimentar, e aí eu já peço para vocês já visualizarem o idoso que necessita de um apoio na alimentação. Né? Ir ao banheiro também é uma atividade de vida diária, escolher a própria roupa, e depois eu vou dar estímulos específicos sobre isso também, dentro de um tempo que nós temos aí. Né? Escolher a própria roupa, cuidados de higiene pessoal, manter-se continente, vestir-se, tomar o seu próprio banho e assim como se transferir dentro de casa, né? Ou de uma cadeira de roda para a cama e vice-versa. Então, essas são as atividades de vida diária, no qual a gente pode colocar o idoso. Né? Essas atividades são as últimas que nós perdemos. Porém, a gente trabalha com estimulação para mantê-las, ok? A gente tem que manter essas atividades. E o cuidador, seja ele familiar ou pessoal, ele tem que estar ligado nessas atividades de vida diária, para a manutenção delas, ok? Não dar a comida na boca, como o doutor Jorge Pantaleão sempre diz, você cortar e colocar no garfo, mas quem tem que levar é ele próprio, ok? Escolher a própria roupa e assim por diante, certo? Essas são as AVDs. Agora eu vou falar sobre as AIVDs, são atividades instrumentais da vida diária, né? São habilidades mais complexas para nós, seres humanos. E elas servem para nos dar e para que possamos viver de maneira independente. Essas habilidades, elas são aprendidas já durante a adolescência. As AVDs, atividades de vida diária, na infância. As AIVD, que são as instrumentais, né? A gente aprende já na adolescência. E são elas: gerenciar as finanças, lidar com o transporte, e essas, nos idosos, nos indivíduos demenciados, são as que se perdem primeiro. Então, a gente tem que trabalhar a manutenção disso à medida do possível. Gerenciar as próprias finanças, lidar com o transporte, né? Dirigir o carro quando você não tem mais aquela condição de dirigir, ou pode dirigir acompanhado, fazer as compras, né? Preparar refeições, usar os telefones e aparelhos eletrônicos, gerenciar as próprias medicações e a manutenção das atividades domésticas e de casa. Então, essas AIVDs são a que a gente tem que ter um olhar muito interessante como cuidador formal ou familiar para a manutenção delas. E eu vou dar exemplos daqui a pouco sobre isso, sobre essas atividades. Por exemplo, a gente pode falar sobre os estímulos dessas AVDs e das AIVDs em casa. Como o doutor José Roberto disse, a gente pode fazer isso nas rotinas diárias. A gente pode, na sala, por exemplo, a gente pode, ao ver a TV, ao ver o filme, fazendo uma boa escolha, a gente pode trabalhar esse diálogo do que está acontecendo no filme, se foi uma novela sobre o personagem, a gente pode falar sobre os retratos, os portas-retratos, a gente tem como dar toques para o idoso através, aquele da foto, né, que chegou agora, colocar no rodapé da foto o nome da pessoa, e assim a gente ajuda de forma indireta aquele idoso. No quarto, a escolha do lençol que vai colocar na cama, pode usar ele, isso é estímulo. Às vezes a gente arruma a cama com a cor que ele não gosta, ponha ele para fazer isso, são atividades que a gente pode manter, ok? A roupa certa de ir à igreja, de dar uma caminhada, essa escolha é importante. No banheiro, por exemplo, ele se esfregar, se enxugar, conversar qual é o próximo passo no banho, isso a gente pode fazer, isso não custa nada, a gente está trabalhando as AIVDs. Na cozinha, por exemplo, ajudar a guardar a compra, fazer a escolha da lista das compras, tudo isso é estimulação cognitiva, a gente consegue fazer isso tudo. Pedir conselhos nas receitas, qual ingrediente eu ponho agora, né? O que fulano gosta, o que Beltrano mais gosta, vamos preparar um almoço especial para ele? E nunca esquecer da música. A música é algo surreal. A gente pode trabalhar a música igual eu trabalho, às vezes, em lar de idosos,
eu consigo fazer? Primeiro eu canto parabéns para você, canto um atirei o pau no gato e falo sobre infância, falo sobre os aniversários. Estou estimulando aquela memória dele. Depois eu vou lá e falo sobre músicas já da adolescência, por exemplo, Ciranda, Cirandinha, fala do primeiro amor, o anel que se quebrou e por aí vai. E assim a gente vai subindo. A gente pode falar também das músicas mais para frente um pouco, Bandeira Branca, lembrando de carnavais. E com isso a gente trabalha a estimulação cognitiva e motora. Vou para mais alguns exercícios práticos aqui para a gente ter uma visão com... Primeiro conceito, cognição, que é o conhecimento, né? É a inteligência. A gente pode trabalhar essa inteligência no idoso. A memória também, ela tem que estar nas rotinas. Se eu perguntar para um idoso o que ele fez de manhã, criando um constrangimento para ele, eu uso a rotina para perguntar o que ele fez de manhã. Café da manhã, o que você fez antes? Ah, eu acordei. O que você fez depois? Ajudei a montar a mesa. E o que você vai fazer depois? Eu vou me preparar para o almoço. Pronto. A rotina melhora a memória. Se eu colocá-lo em xeque, perguntar o que ele fez de manhã, o que ele fez à tarde, muitas das vezes ele não vai te dar resposta. Mas usando a rotina, a gente melhora principalmente a autoestima dele. E uma coisa importantíssima é a questão do ambiente enriquecido. Se eu coloco um ratinho dentro de um baú, onde ele não tem aquele círculozinho para ele rodar, onde ele não tem escadinha para ele subir, o que eu estou fazendo com aquele ratinho? Ele vai engordar, vai perder a memória e não vai ter nada além do que isso. Para finalizar, alguns exercícios que eu vou passar aqui direto para vocês. Primeiro conceito, evocação. É uma das coisas mais importantes no momento de memória. Evocar é você ter o resgate voluntário por si só sobre a memória, uma recordação. Se alguém me manda ir na geladeira, pegar uma água e no meio do caminho eu esqueci, agora, se eu evocar comigo, que antigamente não era legal falar sozinho, né? Mas é muito interessante falar sozinho. Eu vou à geladeira, quando eu chego nela eu evoquei e lembro o que eu vou fazer. Ajude o idoso a evocar. Exemplos. Para vocês, façam mentalmente aí esse exercício. Com a cara pintada, a minha roupa colorida, sou a alegria da garotada. Quem eu sou? Palhaço? Essa é a resposta. Com esse texto, ele nunca foi de ler, ele não gostava de leitura, vai ser difícil ele lembrar. Agora, se eu falar para ele assim, se ele é mais exato, é mais matemático, engraçado, colorido, circo, palhaço, da mesma forma. E isso a gente pode usar no dia a dia. A gente usa muito para o idoso. Como que chama o porteiro? Como que chama fulano? Muda isso. Dê exemplos, né? O porteiro é o seu José ou o seu Joaquim? Ele vai acertar, porque ele tem essa memória. A dificuldade dele é do resgate, mas a memória ele tem. Então, às vezes, a gente põe à prova algo que a gente não deveria fazer. Por exemplo, eu tenho usado muito e tem dado certo. Antes eu usava cite 3 flores. Agora eu falo para os meus idosos. O que são avenca, lírios e margarida? Você dá a resposta, você vai ajudar o idoso a melhorar essa questão de usar a evocação, de usar a sua memória de uma melhor forma, ok? E assim eu finalizo esse meu à parte sobre a questão de evocação e exercício. Se fui muito rápido na minha fala aí, vocês me perdoem, mas era isso que eu queria passar para vocês, ok? Obrigado por ter obedecido o tempo. Eu nem contei. Fui direitinho? Fui direitinho? Agora você fiscaliza o meu tempo, porque quem vai falar sou eu. Ok. Para aqueles que não sabem, eu cuido da minha Maria com Alzheimer há 20 anos. Além da minha experiência com ela, eu tenho experiência porque presto serviço ao Centro de Alzheimer da Prefeitura. Já cheguei a lidar com 100 idosos com Alzheimer. Hoje nós estamos com menos e agora zerado pela pandemia. Quando surgiu a pandemia, eu fiquei muito preocupado, porque eu sei que o doente de Alzheimer tem a ansiedade
muito alta. Eles não querem ficar parados, têm dificuldade de sentar, de assistir televisão, eles querem estar em movimento, principalmente na primeira e segunda fase da doença, em que o doente ainda tem mobilidade. Com essa situação, aí o que aconteceu? Veio o pensamento positivo em que as pessoas agora, as famílias, iam ficar em casa e teria mais tempo para cuidar. Mas como nós sabemos que há uma falta de informação às famílias, muitas vezes porque não têm acesso às informações, outras vezes porque não quer as informações, não quer assistir. E eu uso muito cuidar das famílias lá no Centro de Alzheimer, e tem família que não quer aprender nada. Tem pessoas que a gente vai falar do assunto, eu não quero saber porque minha mãe já me conhece, etc, etc. Então, daí nós resolvemos substituir aquelas atividades que a gente tinha, e aqui em casa, que eu estou dizendo, substituir por outras atividades de acordo com a necessidade. A gente passeava com ela na praça, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana. Ela ia para o banho de sol, etc. Então, o que nós fizemos? Já que cortamos essa atividade, nós resolvemos substituí-la. Eu substituí por cantar, dançar na frente dela. Ela não dança, mas fica acompanhando quem dança, cantar músicas especiais que eu sei que ela gosta, brincadeiras. As cuidadoras nossas são treinadas, então ela chega na frente da Maria e faz um bailado na frente e a Maria acompanha com a vista. E então, a atenção é total todo o tempo. Não pode ficar vendo o celular, não pode ficar desatento ao doente. Atenção total e especial ao paciente. E nessa situação, a gente verificou que a Maria está aceitando, apesar de que a situação da Maria já é diferente da primeira e segunda fase. Agora, na primeira e segunda fase, a pessoa pode também aplicar muito a música que eles gostam, pode dançar, pode contar história, pode mostrar foto, pode mostrar programa de televisão. Eu provo isso que a Maria é atenta à televisão. Às vezes eu faço um filminho dela, olhando a televisão e, ao mesmo tempo, olhando para mim. Então, minha gente, tem muita coisa que o cuidador pode fazer para que o seu paciente tenha melhor qualidade de vida. Da minha parte, eu poderia continuar falando, mas vou respeitar o meu tempo, que está no final, para ver se sobra um tempinho para perguntas, porque eu sei que sempre alguém que está assistindo uma palestra, um dos deseja fazer uma pergunta. Então, eu volto a palavra para o doutor José Roberto. Mais 10 minutos, doutor José Roberto.
Perfeito, serei obediente ao chefe aí. É uma parte que, em cima do que o Jorge está cuidando há 20 anos, essa parte que o Denilson falou da estimulação das atividades básicas e instrumentais. Uma coisa que a gente vai ter que controlar, e aí eu trabalho bastante com as famílias, porque eu tenho que trabalhar com as famílias para trabalhar e ter um resultado com o paciente. Assim, o pediatra trabalha e orienta bem os pais, que com certeza terá um bom desenvolvimento e crescimento para as crianças. Então, eu falo muito da questão das emoções, ainda mais agora, em cima da pandemia, porque há um risco de ser contraído o vírus e desse vírus eu levo ou não levo para o hospital, eu faço ou não faço as medicações, que aí são inúmeras, e aí levo para o hospital, como é que faz? E se tiver um desfecho desagradável, ainda não podemos nem ter o momento de uma despedida, pelo menos mais digna para aquela pessoa. Então, as emoções, ela tem que ser muito bem controlada e elas estão muito afloradas em cima da pandemia. O que são as emoções? O ódio, a raiva, a tristeza, o nojo, mas também tem uma que ajuda, e é uma só, mas ela ajuda bastante, que é a alegria, que é o amor, que é o afeto. Então, eu tenho passado bastante, até nas mensagens que eu passo no grupo toda segunda-feira. A gente tem que controlar isso. Às vezes vai chegar um momento dessa alteração comportamental que vem um ódio, que dá uma raiva, por que está acontecendo aquilo? Mas aí eu falo, se eu tenho entendimento de que isso pode acontecer, e às vezes é uma coisa simples, ele está agitado, está inquieto, porque ele quer ir no banheiro, mas ele não lembra onde é o banheiro. Aí eu falo e explico, nós estamos no shopping, eu quero ir no banheiro. Aí como é que eu faço? Eu olho para cima e vejo se tem alguma sinalização, sanitários, aí tem uma setinha, e aí eu vou guiando. Então, às vezes, uma plaquinha escrito banheiro, na porta do banheiro, às vezes fala assim, é aqui que é o banheiro, porque às vezes ele perde a localização. Isso acontece, a gente pega o carro, põe o GPS, está andando e de repente o GPS se perde, não sabe onde está. E a gente começa a ficar o quê? Tenso, ansioso, começa a suar, e aí a gente começa a perder o raciocínio, e aí pode até acontecer um acidente. Então, o trabalho das emoções é importante. Aí essas emoções eu tenho que trabalhar com os familiares, com os cuidadores. Lembrando que o paciente também vai ter isso. Só que ele não consegue equilibrar essas emoções porque a demência tira o senso crítico, a capacidade de discernir o certo do errado, do risco, e aí ele vai ter realmente uma alteração. Mas se a pessoa que está ali cuidando consegue controlar essas emoções, evita uma situação que vai levar a um estresse, a um desgaste maior. E isso acontece com muita frequência. Aonde a pessoa, o familiar cuidador, consegue equilibrar em cima disso, aí eu sempre dou exemplo, na hora que começar a borbulhar, ferver o cérebro, quer dizer, a raiva, o ódio, a tristeza, sai, desliga um pouquinho, aí outra pessoa entra. Aí você volta, aí porque nesse tempo que você esfria, o amor, o afeto, a alegria, porque aí você fala, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu esposo, aí começa a fazer uma reflexão, se você também tem um bom preparo espiritual, você se equilibra e aí você volta com a sua consciência. E é interessante, mas é muito interessante como que acalma sem dar uma gota ou um meio comprimido ou um lambesco de um remédio para acalmar o paciente. E eu trabalho muito com isso. Na consulta eu perco um tempo grande, quer dizer, eu perco, igual dizer, né? Para explicar o porquê de não prescrever o remédio. Porque para mim seria muito mais simples. Tá, então toma esse remédio. Com certeza eu vou ter um acerto aí de 70% de acalmar o paciente, de bloquear o paciente. Mas isso não é o certo, isso não é o coerente. Entendeu? O que nós aprendemos nesses 100 anos
um pouco mais da doença de Alzheimer foi como cuidar, porque de medicamento pouco se tem que seja eficaz. Mas o cuidar foi aprendido demais, tanto que o Jorge acabou de falar, há 20 anos, quando eu comecei em 1986, 88 a lidar, os pacientes tinham um prognóstico de vida de 4, 5 anos, porque as pessoas não sabiam cuidar. E hoje sabem cuidar. Isso mesmo com a síndrome de Down e outras doenças onde os pais souberam cuidar, aprenderam com técnicas e com pessoas que têm o conhecimento, diminuiu bastante a questão de complicações ou intercorrência. Então, o controle das emoções. E a pandemia está levando a gente numa ansiedade. Para que a gente tem pressa? Enquanto não houver uma vacina, nós vamos ter que continuar nessa situação. Quem precisa realmente trabalhar, vai. Quem não precisa, tem que se reinventar, tem que fazer alguma coisa, criar situações para poder se equilibrar. Porque enquanto não tiver, vai ser acometido. O que está acontecendo? A flexibilidade, e aí as pessoas saem, voltam, e aí quem está em casa, bonitinho, porque não pode sair, porque há um aprisionamento para as pessoas de idade, principalmente pelos filhos, mas acaba trazendo o vírus, e aí acaba acontecendo uma situação desagradável. Então, o controle dessas emoções, ela é fundamental. E aí o Denilson colocou uma coisa que ajuda e ajuda bastante. Eu até, na minha casa tem já um som meio pouco ambiente, que eu coloco músicas que ajudam a relaxar, músicas que ajudam a gente a tranquilizar. E é lógico, aí música também que é agradável para aquela pessoa. Isso vai harmonizar, e isso já é comprovado até cientificamente, que diminui as alterações comportamentais, diminui os desgastes, o estresse, o cansaço de quem está cuidando. Então, eu acho que a gente, conseguindo entender o que a gente procura passar, o Jorge, com a experiência e a vivência dele nesses 20 anos, o professor Denilson mostrando como que é importante estar estimulando aquilo que ele falou das atividades básicas instrumentais e utilizando toda a expertise, a sabedoria dele na profissão de educador físico, criando essas alternativas. E eu passo a questão técnica, a questão do cuidar. E hoje eu falo, eu cuido do seu João, da Maria, eu não cuido de Alzheimer. A pessoa, o João, a Maria, tem Alzheimer. Então, o médico que cuida da doença, ele não está cuidando do paciente. Ele tem que cuidar do paciente que tem uma diabetes, que tem uma hipertensão, mas mais do que isso, ele tem que cuidar daquela pessoa. Então, em cima dessas orientações que é importante. Algumas coisas que mexem na casa que acalma o paciente. Para você ter uma noção, a cor branca, já logo fala, deu um branco. A cor branca aumenta as alterações comportamentais, porque a pessoa fica mais perdida. Então, uma cor que possa harmonizar melhor ajuda. Tanto que isso fala pintar uma cor mais clara, uma cor mais agradável no centro cirúrgico, para diminuir a tensão, o estresse daquela pessoa que vai ser operada ali, ou dentro de um ambiente de clínica de pediatria, de consultório de pediatria, ou numa enfermaria de pediatria, uma cor. Então, tem muita coisa, e aí, lógico, não dá para a gente explorar tudo isso aqui, mas esse controle das emoções são fundamentais para os cuidadores. Nós, médicos, o educador físico, mas também, principalmente, os cuidadores familiares, para poder lidar bem com esse paciente, que é a sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu avô, ou seja lá, até um amigo seu, para poder fazer um bom cuidado. Cuidar bem é o mais importante. Roberto, eu vou dar a palavra, não para pergunta, mas se ela quiser, a Vera, Carmen Vera, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, a quem eu devo uma obrigação imensa, sabe do que eu estou falando. Ela vai sair porque ela tem um compromisso às 8 horas. Então, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Pantaleão. Você é um amigo muitíssimo querido, você sabe disso.
ao doutor José Roberto, ao professor Denilson, meus parabéns. Foi excelente. Eu vivi esse problema tempos atrás, não é bem problema, né? A minha mãe teve Alzheimer, faleceu em 2002. E eu passei por esse processo todo. Eu fechei a minha casa na época e me mudei para o apartamento da minha mãe, que eu achei que seria para ela muito melhor ela continuar no lugarzinho dela e eu ir ao encontro dela. Tinha cuidadora, sim, que me auxiliava, mas administrativamente eu me mudei e fiquei com ela até ela falecer. Foi o apoio que eu pude dar, né? E ela, igual você falou, canta parabéns, levanta. Uma coisa que minha mãe ficou apaixonada foi quando viu o Papai Noel. Vê se pode uma coisa dessa, mas a gente entende porque realmente a pessoa, a memória fica e o que ela conviveu a vida toda, que foi aniversários, Papai Noel, a Páscoa, ela adorava ovo de Páscoa, então é uma regressão da memória. E eu vivi isso tudo. Eu te agradeço, eu quis participar, estou aqui até agora, que eu quis participar de todas as palestras. Pantaleão, muito obrigada. Dá um grande beijo na Maria. Tá? Você sabe que eu gosto demais de você. Te amo. E muito obrigada pelo convite. Pode me convidar sempre que eu estarei presente. Beijo em todos. Beijo minhas companheiras todas, meus companheiros. Foi um prazer encontrar vocês todos virtualmente. Um beijo em vocês. Obrigado. Obrigado pela participação. Agora eu vou sair para eu ter a minha reunião, tá, amigo? Vai lá. Alguém deseja alguma pergunta? Ouviram, mas saiu a imagem. Eni. Rapidinho, Eni. Saiu, perdeu a conexão. Pode continuar. Então, alguém deseja fazer alguma pergunta? Em casa, Augusto. A imagem sumiu. Quem é? Eni? Acho que sim. Ela está pedindo ajuda que ela quer ver a imagem, só isso. Acho que ela não quer fazer pergunta, não. Tá bom. Então, se ninguém vai querer, eu vou terminar fazendo aqui um fechamento bem alegre. Tá bom? Você tem mais alguma coisa para falar, não? Jorge, Ei. eu acho que a gente pode finalizar assim, resumindo em você. Tá? Eu vou falar você porque eu até agora não sei a idade dele, se ele tem realmente 91 anos. Eu acho que ele não tem, não. Tá? Mas ele, mediante a um diagnóstico, a uma situação onde ele é um homem público, todos vocês aí do Lais conhecem que ele movimenta e faz muita coisa, e, de repente, ele tem que parar, repensar sobre a vida dele em prol da Maria. E aí ele falou, Maria cuidou muito de mim, eu agora tenho que cuidar de Maria. Mas, de uma forma assim, muito sábia, ele conseguiu fazer um replanejamento na vida dele, continuou um homem público e desenvolveu toda a sua capacidade em cima dessa situação que deu, quer dizer, de um problema, ele viu uma oportunidade e ajudou, dentro da cidade de Volta Redonda, dentro do Laios, apoio ao grupo, e ele sabe, de uma certa forma, trazer os parceiros para poderem contribuir e ajudar nessa trajetória. Então, além de toda a dificuldade, e eu fui acompanhando toda a perda cognitiva que a Maria desenvolvia. No início, ela conversava, era um convite para eu comer a macarronada dela, até agora, tadinha, ela não consegue expressar uma palavra. Mas, com certeza, o Jorge conseguiu fazer uma interação e ele utiliza a tecnologia do celular e a Maria comunica ainda com ele. Ele cantando, ele falando, a Maria comunica. Então, eu acho que é um exemplo
Até nós propusemos, não sei se ele vai falar aí, de criar um livro com algumas situações, até para que essa obra seja mais para ajudar outras pessoas. Porque nós vamos enfrentar alguma coisa dentro da nossa casa, alguma doença, alguma situação. E a gente tem que saber se reinventar, replanejar a nossa vida para esse enfrentamento. Nós temos que aprimorar a nossa resiliência para poder sair bem. E aí o Jorge realmente deixa a gente... Porque ele tem essa capacidade, ele conseguiu desenvolver, né, uma reunião online. Então, eu acho que eu termino falando gratidão por você e dando uns parabéns, tá? Que você merece bastante. Tá? Eu volto a falar com os amigos o seguinte: nessa pandemia, quem ficou mal fui eu, porque tiraram de mim todas as atividades. Então, o doutor José Roberto deu ideia e eu prontamente aceitei da gente fazer um livro. É um livro assim, a história da Maria, que seria uma história de amor e, ao mesmo tempo, instrutivo, com alguns testemunhos de pessoas que trabalham conosco e que, ou então, que nos conhecem, que convivem conosco. Eu ainda tenho uns 5 minutos, porque a qualquer momento, da agora em diante, eles vão cortar a gente. Aplicativo, né? O Zoom. Então, é o seguinte, eu queria dizer do livro o seguinte: eu estou com a ideia, né? É apenas uma ideia para desenvolver, porque a Paz VR não tem recurso para bancar o livro. Então, o que eu estou querendo, na minha imaginação? Vender alguns livros, por exemplo, antecipado. Eu posso vender livro para a Fundação do Lais, a FAF, posso vender para o Zé Roberto, posso vender para a Unimed e etc. Ao invés das pessoas darem dinheiro, compra os livros antecipadamente, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, não ter qualquer lucro com coisas relativas ao Alzheimer. Eu acredito que o que eu faço é tudo por amor ao próximo. Então, eu queria terminar hoje, mais ou menos festivo, que é uma pequena oração e depois nós vamos cantar uma música, vocês vão me acompanhar. Tá certo? Então, Doutor vamos Pantaleão, lá. Desculpe eu te atrapalhar falando do livro ainda, para não deixar para depois. Existe a possibilidade de ter uma versão online também, para a gente tentar buscar esse público mais novo também? O livro? Para se estudar? Talvez agora já seja um pouco tarde, porque já está mais ou menos elaborado, mas a gente fala depois, tá bom? Ótimo. Eu deixei para você qual é a sua sugestão. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma pequena oração que é o seguinte: dai-nos força, Senhor, para mudarmos tudo aquilo que pode e deve ser mudado. Força para resistir às coisas que não podem ser mudadas. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E a música vai ser um louvor. Eu não sou evangélico, mas as coisas boas eu sempre faço a minha adesão. Eu vou cantar uma vez sozinho e depois todos nós vamos cantar juntos. É um louvor. 24 horas Deus está me protegendo, 24 horas sua mão está me valendo, 24 horas louvando ao Senhor,
Os teus anjos se acampam em qualquer lugar que eu vou. Outra vez. 24 horas, todo? Ah, me proteger. 24 horas, sua mão está me valendo. 24 horas, adorando ao Senhor. Os seus anjos se acampam em qualquer lugar que eu vou. Muito obrigado a todos. Beleza. Se quiser continuar falando, agora é bate-papo, está encerrado. Isso. Mas dá para fazer o livro em e-book online, tá? Para depois. Tá, Denilson? Tá sim. Vou combinar com ele. Tá. Ana Cláudia, quer falar? Talvez fosse bom fazer um retrato dos pacientes, fazer o quebra-cabeça do retrato bonito deles, para eles mesmos montarem. Eu fiz isso para o Lucas, e ele chegou algumas vezes. Excelente ideia, isso mesmo. Viu, Denilson? Ótimo. Beleza. É isso. Ó, perfeito. Muito bom. Beleza. Marli, quer falar, Marli? Fala. Tem 1 minuto. Abre o microfone, Marli. Sim, som. Olha lá, Marli, dá um jeito dela falar ali. Não, mas ela tem que clicar lá no microfone dela. Está cortado o microfone dela. Nós não temos jeito de arrumar, não? Não, é porque aí é dela, lá na casa dela. Fala, Marli, está picotando. Jorge, você está me ouvindo? Está picotando, né? Eu não estou no computador, hoje, por acaso, eu estou aqui no celular, a transmissão é diferente. Bom, mas o que eu quero dizer, você sabe que eu me Nenhum. Vai acabar agora. Vai acabar, pode despedir. Hein? Pode despedir, que falta 1 minutinho. Olha só, temos um aviso que eles vão nos cortar. Muito obrigado pela participação de todos. Eu acho que dentro da nossa modéstia foi sucesso, graças aos colaboradores Guilherme, Natan, que está lá do Rio coordenando a gente, e o Bruno. E nós somos apenas os súditos para servir às suas majestades, os nossos doentes de Alzheimer. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau, uma boa noite. A Andréia falou muito bom, pode fazer mais vezes e me convidar. Quem é que está falando? A Andréia Peixoto. Beleza. Vai desligar? Não, deu para entender tudo muito bem. Desliga. Tchau. Do foco. Ah, não, tá aqui.